Bem-aventurado aqueles que têm suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a selva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o alcançarão. Tu és meu abrigo seguro, e me livra das aflições, e com cântico de salvação me envolve. Diz o Senhor: instrui e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para conservar-lhe. Não seja como o cavalo ou a mula, que não possui compreensão, mas precisam ser controladas com o uso de freios e rédeas, caso contrário não podem andar. Muitos são os sofrimentos dos ímpios, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, o justo, e cantarei bem alto, vós todos que são retos de oração. Aleluia! Está no ar o programa Na Sintonia de Cristo. O meu, o seu, o nosso programa. Um programa abençoado que veio alegrar a sua noite aí, diante dessas coisas que estão acontecendo aqui fora. Por que Na Sintonia de Cristo? Só para lembrar, a antena é o transmissor, o rádio o receptor. Você tem que ajustar a frequência da tua vida para entrar na sintonia da antena e receber o que a antena quer te passar. Ou seja, a gente ajusta a frequência da nossa vida com a frequência dos céus para manter sintonizado com as coisas de Cristo. É por isso que é o programa Na Sintonia de Cristo. Você é bem-vindo, sinta-se à vontade, e desde já eu quero lhe pedir, faz um favor para mim, compartilhe essa live aí. Compartilhe essa live para que ela possa alcançar cada vez mais pessoas, cada vez mais lares, cada vez mais vidas que estão precisando de uma palavra. E não é qualquer palavra, não é um livro qualquer, igual eu disse aqui no culto agora há pouco, não é um livro qualquer. Não, nós louvamos a Deus pela vida do Augusto Cury, mas não é Augusto Cury. Louvamos a Deus pela vida do Machado de Assis, mas também não é. Louvamos a Deus por tantos outros escritores, mas o livro que vai ser aberto, que já está aberto aqui, é a boca do Senhor. Fechado é um livro, aberto é a boca do Senhor, é a palavra do Senhor que vai ser ministrada. É ela que faz a diferença, porque ela é viva, eficaz e verdadeira. Eu costumo falar que eu vim do mundo louco, eu vim do mundo do tráfico, das drogas, eu vim do mundo da prostituição, e hoje eu sou um homem restaurado, hoje eu sou um homem regenerado e continuo sendo louco, mas hoje um louco consciente pelas coisas do céu, um louco consciente pelas coisas de Cristo. Hoje eu sou viciado em Cristo. Eu não consigo ficar um dia sem falar do amor de Cristo. Eu não consigo passar em uma igreja sem falar daquilo que Ele fez para a minha vida. Deixa eu lembrar aqui, em Filipenses 3,7 diz assim, ó: o que para mim era lucro, considero como perda por causa de Cristo. Então todas as coisas que você achava tão importante na tua vida, quando você entrega a tua vida para Cristo, quando você permite que Cristo entre na tua vida, você passa a ver que essas coisas não têm o menor valor, porque o valor maior está em Cristo. E não vivo mais eu, e sim Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, e sim Cristo vive em mim. Então todas as coisas se tornam de baixo valor. Aquilo que eu tanto lutava para conseguir, veja bem, não estou dizendo que não é para você ter essas coisas materiais. Se tem, amém. Se não tem, amém, do mesmo jeito, tá bom? Porque o que é importante na tua vida é a presença de Deus. Pode faltar tudo, só não pode faltar a presença de Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então seja bem-vindo, compartilhe essa live, permaneça na sintonia. Logo de cara eu já quero deixar um louvor abençoado. Qual louvor nós vamos pôr agora? Pode ser.
Logo de cara, mensageiros da profecia. Logo de cara eu quero deixar um louvor abençoado aí, mensageiros da profecia, uma palavra bem forte, bem para cima. Aliás, esse programa é bem para cima, né? Eu vou usar um termo feio aqui, não é aquele, sabe, aquele quadradão, sabe, paz do Senhor, meu irmão, não. Aqui é bem para cima mesmo, tá bom? Eu tenho que me comportar como que eu sou, tá? É igual quando nós vamos orar. Veja bem, alguns irmãos, Senhor, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Se orar é conversar com Deus, você conversa toda hora assim, diácono Lucas, por favor, vem aqui. Não, então é um programa para frente, é um programa natural do jeito que tem que ser, mas porém recebendo as coisas espirituais. Olha aí que bênção, tá bom? Então permaneça sintonizado. Eu creio que Deus já está aí no teu lar fazendo a diferença. Eu creio que Deus está te guiando. Eu creio. E eu quero deixar uma orientação. Diante de todas essas coisas que estão acontecendo, sabe o que você faz? Você fala, Senhor, eu não posso. Com o meu dinheiro, com a minha força, a palavra diz, muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Faça a sua parte, porque o Senhor sempre fez a dele e continua fazendo. Fica aí com o louvor, mantenha sintonizado em nome do Senhor Jesus. Baixe nosso aplicativo na Play Store, Rádio ADTG, e fique ligado. Será que pode me ouvir nessa noite que eu não consigo dormir? Não sei se pode me escutar. De um lado pro outro, não paro de pensar. Eu penso no mal que eu quero fazer, eu penso no tal que eu quero deter, mas penso no sal que eu tenho que ser, sal que me leva a crer que aconteça o que aconteça, pois pra esse mundo eu tenho que ser, e todo esse mal tenho que deter, mal dentro de mim que me faz sofrer. O bem que eu quero fazer, o mal não pode mais deter, nem vai me afastar de ti. Eu sei, sentirei saudade, pois falta minha metade, mas outra parte ainda está aqui. É o Senhor, meu Deus, sente saudades. Há tempos não ouço sua voz, parece que o Senhor sumiu quando a tristeza veio sobre nós. Quando eu mais precisava, só vi os céus fechados, minha alma gritava, aparta de mim esse fardo. É o que o meu lado esquerdo falava, caso não nota que ele não se importa, sussurrava. E as dúvidas, porque comigo um castigo, um tormento, porque que ao invés de permissão não foi um livramento. Tentei acumular meu ódio e a coragem, notei que a vingança é um ato covarde. Eu sei, com livre-arbítrio escrevo meu destino, a história em que eu sou pacificador e não um assassino. Deus, fala comigo, não ouça calado, seu silêncio faz crer que eu estou errado. Eu já não aguento carregar esse fardo, quero ouvir sua voz, por ela quero ser guiado. O bem que eu quero fazer, o mal não pode mais deter, não vai me afastar de ti. Eu sei, sentirei saudade, pois falta minha metade, mas outra parte ainda está aqui no meu coração. Deus, como seus planos funcionam, o assassino está solto enquanto o ódio me aprisiona. 70 vezes 7, isso é difícil perdoar uma vez, parece hipocrisia, mas eu lembro que o Senhor fez, sendo juiz se entregou a nós para ser julgado, prova final do quanto o nosso julgamento é falho. Luto contra o meu eu,
O ódio vem me invade. Não quero que o ódio que matou a minha mãe me mate. Não desejo seu bem nem mal, não sou o seu juiz. Quero seguir a minha vida e o resto é cicatriz. Morri com a minha mãe e hoje o perdão me revive. A vingança me encarcerou, hoje Deus me faz livre. E é tão bom me reconciliar com o Criador. Quem diz que ama e não perdoa não conhece o amor. Libero o meu perdão pra que eu possa te sentir. Nunca deixou de me escutar, eu que deixei de ouvir. O bem que eu quero fazer, o mal não pode mais reter. Nem vai me afastar de ti. Eu sei que sentirei saudade, pois falta minha metade. Mas outra parte ainda está aqui. O bem que eu quero fazer, o mal não pode mais deter. E nem vai me afastar de ti. Eu sei que sentirei saudade, pois falta minha metade. Mas outra parte ainda está aqui em mim. Procurando uma rádio que fala com você? Rádio ADTG, a rádio que proclama a glória de Deus. Baixe nosso aplicativo na Play Store, Rádio ADTG, e fique ligado. Aleluia! Estamos de volta em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer aqui a nossa audiência, tem muitos conhecidos hoje aí. Jefferson Cândido, Deus abençoe a tua vida. Vitor Bruno Nogueira, quem é Vitor Bruno Nogueira? Opa, ô Vitor, meu primo, pô, tô brincando, hein, Vitor? Vitor, logo o Vitor, o Leandro, meus primos vão estar aqui, em nome do Senhor Jesus. Vitor Bruno Nogueira, Deus abençoe a tua vida. Auxiliadora Queiroz, audiência VIP aí da nossa programação. Leandro Nogueira, a paz do Senhor Jesus Cristo, Leandro. Jussara Nogueira, minha irmã. E o Nicolas, Daniel, Daniel, bispo. Daniel, ele me vê na rua, ele fala: e aí, bispo, como você tá? Bispo Macedo, ele chama de Bispo Macedo. Daniel, tamo junto, tá bom? Eu e o Daniel tem história para contar, hein? Meu Deus do céu. Histórias ruins, como histórias boas também, não é, Daniel? Não é verdade? Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Evangelista Antônio Carlos e família, Deus abençoe a tua vida. A pastora Regina, Marilza dos Santos, em nome do Senhor Jesus. É isso aí. Esse é o programa Na Sintonia de Cristo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Gente, abre uma sala de vídeo, compartilha essa live. Já tem um louvor legal aí para vocês, em nome do Senhor Jesus. Não, por enquanto é só esses daí mesmo. E agora eu quero chamar a atenção, a campanha, tá? A campanha. Gente, eu quero te chamar a atenção para algo. Vou colocar a foto deles primeiro, recebendo a Bíblia. Dá para pôr a tela inteira e eu vou conversando? Vai aparecer aí algumas pessoas recebendo um exemplar da Bíblia Sagrada. O que é isso, pastor Pedro? Você está querendo dizer o que com isso? Nós temos um ministério, né? Nós temos não, Deus confiou em nossas mãos o Ministério Aleluia Livres. O Ministério Aleluia Livres é uma igreja sem parede, é uma igreja que atua na rua. Nós estamos com a campanha da Bíblia. O que é a campanha da Bíblia, pastor Pedro? A campanha da Bíblia é o seguinte: nós estamos recebendo Bíblias, porque normalmente a pessoa ela tem uma Bíblia em casa, ela tem duas, ela tem três, e às vezes ela só usa uma. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos recebendo Bíblias, para quando a gente for atuar na rua, a gente vai entregar essas Bíblias nas concentrações, onde tem bastante moradores de ruas e dependentes químicos, e nós vamos entregar essas Bíblias. Essas fotos que estão passando aí agora, são os rapazes que receberam as Bíblias, que já doaram para a gente. Nós entregamos ela ontem, no trabalho que a gente foi fazer ontem. Em nome, ó que dá para congelar nessa? Congela nessa daqui, ó, nessa daqui. Ó que foto interessante. Esse rapaz aí, ele recebeu uma Bíblia, está congelado. Esse rapaz que vocês estão vendo aí, Deus tocou, porque assim, veja bem, não vou falar que, pastor Pedro, eles pegam para usar droga.
Eu não vou falar que tem um ou outro que possa fazer isso, mas uma coisa eu digo, 90% deles não fazem. Eles podem passar a abstinência que tem, mas quando é algo relacionado a Deus, ainda mais a sua palavra. E tem outra, viu? Muitos moradores de rua são conhecedores da palavra. Olha esse rapaz aí que a foto está congelada. Esse rapaz, ele recebeu a Bíblia. Na hora que nós viramos, ele foi lendo a Bíblia, sentou na calçada e começou a ler a Bíblia. Nós terminamos de entregar a alimentação, fomos para outro ponto e do carro a gente foi indo, ele sentado lendo a Bíblia. Falar para você que nem alimentação ele pegou, que nós levamos lanche, né, e café com leite, nem isso ele pegou. Do jeito que ele pegou a Bíblia, caiu lágrima do olho dele, Deus sabe do que eu estou falando, caiu lágrima do olho dele. Ele virou as costas, sentou na guia e começou a ler a Bíblia. Nós saímos com o carro e ele continuou lendo a Bíblia. Pode tirar, por favor, evangelista. Então é isso aí, a campanha da Bíblia. Pastor Pedro, como que eu faço para doar? Eu vou pedir para ele colocar aquele banner, sabe, o bem grandão. A gente vai colocar um banner aí na tela e você vai saber como doar, tá bom? Nesse banner aí vai estar o meu telefone, né? Aí pronto. Nesse banner vai estar o meu telefone. E aí você me liga, ou melhor, você me manda um WhatsApp e aí eu vou retirar na tua casa. Às vezes é igual eu falei, nós temos 2, 3 Bíblias em casa e só usamos uma. Então me liga nesse telefone que está aí na tela. Assim que sair esse banner, meu telefone vai continuar embaixo da tela. Pode voltar aqui, por favor, evangelista. Então me manda um WhatsApp e eu vou na tua casa buscar. Pastor Pedro, eu não tenho Bíblia, mas eu quero ajudar. Existe lá no centro uma rua que se chama Conde de Sarzedas, né? A Conde de Sarzedas é uma rua que tem bastante movimento e loja relacionado ao gospel, relacionado ao meio evangélico. Uma Bíblia lá custa entre 10 a 15 reais. Pastor Pedro, eu não tenho tempo de ir lá, eu não tenho Bíblia em casa, então você pode doar a quantia, tá bom? Que daí eu vou lá, compro, te mostro a nota, é tudo bem claro, bem transparente, em nome do Senhor Jesus. Então, olha que legal, o Ministério Aleluia, ele vai para a rua, ele entrega alimentação, ele faz oração. Se precisar levar alguém para a casa de recuperação, levamos, e ainda entregamos exemplares da Bíblia Sagrada. Olha que coisa bacana, olha que coisa legal. E só detalhe, dá para pôr a foto do Sidney que nós levamos para a casa de recuperação? O diácono Lucas vai colocar a foto do Sidney. O Sidney está em cima? O Sidney, ele é fruto desse trabalho, tá bom? Deixa aparecer aqui que tem para mim aparece um retardo. Isso, tá aí, ó. Tá aqui desse meu lado aqui, não é? Desse meu lado ou desse? Tá desse meu lado aqui, ó. O Sidney. Hoje nós levamos o Sidney para a casa de recuperação lá em Garatá, a casa de recuperação que se chama Vale de Rehobote, né? É uma casa que tem um preço bem acessível em vista das outras casas que tem por aí. É uma casa que tem um preço bem acessível, é um preço bem legal. Se eu falar para você que a recuperação, ou seja, quando nós levamos alguém para lá, olha o que ele vai ter: 2 alimentações diárias, tá? Ou seja, almoço e janta, café da manhã, laboterapia, lazer. O lazer inclui piscina, represa, academia, horta, campos de futebol, estudo bíblico. Vai ter cursos voltado para preparação para quando ele voltar aqui para fora, ou seja, ele sair da casa de recuperação, ele saber enfrentar as coisas. Fora um ambiente, que é um ambiente totalmente espiritual. Por quê? Porque não tem televisão, não tem jornal, não tem nada influenciando ele, direto ou indiretamente. Então ali é só busca. Fora que a recuperação, se eu falar para você que tudo isso não dá nem o preço de uma marmita por dia, não dá menos de 15 reais por dia. Hoje com 15 reais, cadê a voz do além? Entra aí, voz do além. Hoje com 15 reais, evangelista, com 15 reais você consegue moradia, 2 alimentações diárias, banho, lazer, piscina, campo, tudo. Você consegue isso com 15 reais por dia? Por dia, 15 reais? 15 reais por dia. Olha, do jeito que o preço está... Então, não é nem uma marmita, não é? Não é nem uma marmita. E fora a recuperação. Sim. Não é? O preço é um preço, na verdade, até simbólico, né? Em compensação a tudo que você vai ter, que a pessoa vai ter.
E realmente, não é o preço, não dá nem pra uma marmita mesmo. Então, e é igual ele falou, é um preço simbólico. Na verdade, eu vou ser bem claro com você não está pagando a clínica, você está ajudando, tá bom? Você está ajudando a gente, não é? E é isso aí, é um preço, então, é o seguinte, é igual mostramos o rapaz, dá pra colocar a tela inteira agora dele? Dá? Nós mostramos aí o rapaz, o Sidney, vai aparecer ali na tela inteira, já tá? Olha o Sidney estava com uma vida derrubada, conhecido meu, foi para casa de operação, fora as outras que nós já levamos por meio do ministério. Então isso é fruto do trabalho, tá bom? Então, meu irmão, pode voltar aqui, por favor? Então, meu irmão, eu lhe peço, doa uma Bíblia pra gente, entra em contato no WhatsApp, doa uma Bíblia pra gente, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Dá uma viradinha aí, só uma virada. Sim. Que daí eu quero falar com vocês. Prepare aí seu WhatsApp, em que o seu áudio vai sair aqui ao vivo. Já volto. Permaneça aí, em nome do Senhor Jesus. A igreja, a Deus toda a glória, está localizada na Avenida Josino Vieira de Góes, 430, Jardim Joamar, São Paulo, capital. Venha nos visitar. Procurando uma rádio que fala com você? Rádio ADTG, a rádio que proclama a glória de Deus. Queria também cumprimentar as pessoas que estão entrando aí. Eu não sei se a pronúncia certa é essa. É Heaven Amaral. Heaven, eu sei que é amiga da minha esposa, da pastora Karina. É porque eu não consigo ver a foto aqui, né? Se eu te conheço e você, você não me conhece, não dá para mim ver a foto aqui, me perdoe. Elizabeth Carvalho, o meu primo Alain, ele foi missionário. Alain, para onde você foi mesmo? Mostra aí, digita aí para mim para onde você foi mesmo. Ele foi missionário por aquela igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se eu não me engano, ele foi lá para Colômbia. Sim. Ele foi lá para Colômbia. O Alain, o meu tio André, obrigado pela presença aí, em nome do Senhor Jesus. Auxiliadora, o Alain já está falando aqui que já tem a Bíblia para doar. A Marili entrou agora na sintonia, em nome do Senhor Jesus. Gente, o negócio é o seguinte, eu vou escolher de uma forma aleatória. Tá o telefone aí embaixo da tela, vocês estão vendo? O WhatsApp que está embaixo na tela, está aqui, ó. O que vocês vão fazer para a gente interagir e ficar um negócio legal? Você tem, no máximo, colocar aí 40 segundos, tá bom? Sim, de 40 a 1 minuto no máximo. 40 a 1 minuto. Vocês têm de 40 segundos a 1 minuto para mandar uma mensagem de voz por esse WhatsApp. Falando sobre o quê? Falando uma palavra de conforto, uma palavra de coragem para enfrentar esse tempo que nós estamos passando. E nós vamos deixar esse WhatsApp, nós vamos colocar esse WhatsApp ao vivo. Então, tá vendo esse telefone aqui embaixo da tela? Mande uma mensagem de voz para esse telefone. Eu vou escolher de maneira aleatória e nós vamos colocar, se der 1, 2 ou até 3 mensagens de voz ao vivo. Uma mensagem como? Encorajando. Porque firmas estão fechando, pessoas estão perdendo emprego, né? Tá acontecendo muita coisa que a gente não previa acontecer, mas Deus sabe de todas as coisas, tá? Deus sabe de todas as coisas. Temos que ser confiante, até mesmo uma palavra, ler uma palavra, e nós vamos colocar o seu áudio aqui ao vivo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Compartilha essa live, eu espero o seu áudio, tá bom? Eu espero o seu áudio. Nós vamos entrar de louvor agora. Mais um louvor. Nós vamos entrar de louvor agora. E aí, nesse tempo do louvor, eu peço que você mande uma mensagem de voz para esse WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E já voltamos. E lembrando, quer usar droga, o problema é seu. Quer parar de usar droga, o problema é nosso. Baixe nosso aplicativo na Play Store, Rádio ADTG, e fique ligado.
super-homem, que eu sou de carne e osso. Eu vou passar sufoco, vou fazer o que? Não vou esconder meu choro. Às vezes é mais fácil fingir, eu sei. Fazer de conta que tá tudo bem, que tá tudo zen. Disfarçar que não tem nada dando errado, mas eu não sou o Superman. Eu jogava toalha, tenho visto tanta coisa errada nessa estrada. Muito falso herói se achando tal, iludido com aplausos e elogios, com um pedestal, até eu já vacilei. Dei bobeira, viajei, esqueci que levo tombo como qualquer um. Esqueci que levo tombo, esqueci que sou normal. Alguém aqui é normal. Eu sou diferente igual a todo mundo. Sem você eu não sou ninguém. Eu sou igual a todo mundo. Não existe Superman. Eu vou insistir em te acompanhar. Acho que houver, acredite quem quiser. Mesmo tropeçando, eu tô aprendendo. Tô descobrindo que pra tudo existe um tempo. Por isso eu tô na luta, tô sobrevivendo. São nessas horas que eu me lembro que às vezes eu machuco, às vezes me machuco. Explodindo por fora, explodindo por dentro. Mas eu tô aprendendo, tô aprendendo. Agora eu tô sabendo que o sofrimento é um megafone. É Deus pra mim gritando que eu não sou o super-homem, que eu sou de carne e osso, que eu vou passar sufoco. Agora eu não esquento, não vou esconder meu choro. Afinal eu sou um cara comum, que também leva tombo como qualquer um. Que tropeça, levanta, mas não sai da dança. Tropeça, levanta e não sai da dança. Eu sou diferente igual a todo mundo. Sem você eu não sou ninguém. Eu sou igual a todo mundo. Às vezes é mais fácil fazer de conta que tá tudo bem. Mas você sabe que eu não sou um Superman. Diferente igual a todo mundo. Sem você eu não sou ninguém. Eu sou igual a todo mundo. Eu sou diferente igual a todo mundo. Sem você eu não sou ninguém. Não existe Superman. Se você não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Quer ter sua marca vista por um público fiel e consumidor? Anuncie aqui na ADTG. Entre em contato pelo nosso número 11 9 91 27 80 45. Procurando uma rádio que fala com você? Rádio ADTG, a rádio que proclama a glória de Deus. Aleluia, estamos de volta, programa Na Sintonia de Cristo, um programa que te mantém sintonizado com as coisas de Deus, em nome do Senhor Jesus, um louvor bem para cima aí, para alegrar a nossa noite, tá? Qual que é a banda? Que banda que é essa? Fruto Sagrado, fala aí, voz do além. Uma banda
dos anos ali 80, 90, ali até 2010 por ali, chamada Fruto Sagrado. Fruto Sagrado, olha aí, ó, né? É uma forma bem diferente de louvar o Senhor, né? Bem para cima, bem para frente. Vamos entrar para a palavra agora. E ninguém mandou um áudio até agora. O que está acontecendo? Vocês estão com vergonha de mandar um áudio? Manda um áudio de 40 segundos a 1 minuto. 40 segundos a 1 minuto. O que eu vou falar no áudio? Se a pessoa quiser mandar também com menos minuto também, com menos segundo também, não tem problema. Não tem né? problema. Explica para eles o que eles vão falar no áudio. O que eles vão falar no áudio? O que vocês vão falar no áudio? Vocês vão falar algo, uma palavra de conforto, até mesmo uma oração, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, ler uma palavra, fale alguma palavra de conforto, alguma experiência vivida, um áudio de 40 segundos a 1 minuto, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos entrar na palavra de Deus. Nós vamos entrar na palavra. Eu quero agradecer aqui a presença de mais pessoas que estão entrando. Maria de Lourdes, que entrou agora. Fique com a gente, compartilhe essa live. Deus abençoe a tua vida, creia, Deus está no controle de tudo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. O meu irmão Lucas Nogueira, o meu primo Alan está respondendo que foi missionário, Barranquilha, Colômbia. Ele ficou 2 anos lá, a igreja que enviou ele, em nome do Senhor Jesus. Gente, vamos entrar para a palavra? Vamos lá? O tema que vai ser abordado hoje é o seguinte: o que significa ser o templo do Espírito Santo? Quando alguém me fala, você é o templo do Espírito Santo, ou quando eu leio nas Escrituras Sagradas que nós somos o templo do Espírito Santo, o que significa ser o templo do Espírito Santo? E se nós somos o templo do Espírito Santo, o que eu tenho que fazer para manter esse templo em ordem? Porque veja bem, quando você recebe visita na tua casa, sempre que você vai receber visita, se a casa está um pouco fora de ordem, você vai lá e arruma ela, você ajeita ela, você organiza ela. Por quê? Porque você está recebendo uma visita e você quer que essa visita, quando entre na tua casa, ela se sinta bem. Porque uma coisa horrível é você ir visitar alguém, você vê sujeira no chão, você vê resto de pão, migalha de pão em cima da mesa, você vê aquele fogão todo engordurado. Agora, quando você chega na casa de alguém, você senta no sofá, aquele chão limpinho, aqueles tapetes bem organizados, a casa bem organizada. Não estou falando de grandeza, estou falando de organização. Então a pessoa que veio te visitar, que entrou dentro do teu lar, que entrou dentro da sua casa, na sua zona de conforto, ela vai se sentir bem e provavelmente ela vai voltar mais vezes. Diferente de uma pessoa que entra numa casa tudo bagunçada, louça, panela, a primeira impressão é que fica, não tem jeito. Então ela não vai se sentir bem. Então por que você está falando isso? Se nós somos o templo do Espírito Santo, o que o vício em drogas em geral tem a ver com isso? O que a organização de uma casa tem a ver com isso? Bom, vamos lá? Então vamos lá. Se você é o templo do Espírito Santo, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele habita em você, ele habita em mim, ele habita no evangelista Lucas. Ou seja, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, lembrando que a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. E lembrando que Espírito Santo também é digno de adoração, também é digno de louvor. Espírito Santo é Deus, porque os três são um. Então o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele habita no templo. Mas quem é o templo? Eu, você e o evangelista Lucas. E todos nós, só para exemplificar, só para trazer a memória, na antiga aliança. Pastor Pedro, o que é a antiga aliança? A antiga aliança é antes da morte de Cristo. Tudo que foi feito antes da morte de Cristo, ou seja, tudo que está escrito no Antigo Testamento, é a antiga aliança. Na antiga aliança, as pessoas entravam no tabernáculo, que foi erguido a mando de Deus quando o povo estava no deserto, a mando de Deus, obedecendo a voz de Deus. Até mesmo no tempo de Moisés foi erguido o tabernáculo.
E dentro do tabernáculo habitava a presença de Deus de uma forma simbólica. Deus está em todos os lugares, mas de uma forma simbólica habitava a presença de Deus. Entre vários compartimentos que existia dentro desse tabernáculo, existia um lugar chamado Santo dos Santos, é onde o sacerdote entrava, onde a presença de Deus habitava. Um pouquinho mais para frente, as pessoas buscavam a presença de Deus já nos templos, já mais ou menos no reinado de Salomão, lá em Jerusalém, já foi construído templos. Então as pessoas entravam nesse templo para buscar a presença de Deus. E agora na nova aliança, ou seja, depois de Cristo, Deus ele não habita mais em templos, ou seja, ele se manifesta em templos. Veja bem, não é que ele não está na igreja, ele cura, ele restaura, ele transforma, mas aonde ele habita, aonde ele faz morada em mim, ele faz morada em você, ele faz morada no evangelista Lucas, ele faz morada em todos nós. Ou seja, antigamente Deus ele estava no templo, habitava nos templos, as pessoas iam lá para poder adorá-lo. Hoje, após a morte de Cristo, ele habita dentro de nós, ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a habitação do Espírito Santo, nós somos o templo de Deus, nós somos o templo vivo de Deus, aonde ele habita. Até aí deu para você entender? Se você quiser fazer algum comentário, tá bom? Vamos lá em 1 Reis. Vamos lá em 1 Reis 8, do 10 ao 11. Veja bem, 1 Reis 8, do 10 ao 11. Olha o que diz a palavra, 1 Reis 8, do 10 ao 11. Ora, assim que os sacerdotes se retiraram do Santo dos Santos, a nuvem encheu o templo, de modo que os próprios sacerdotes não puderam continuar o seu serviço ritual, pois a glória do Senhor tomou por completo o templo. Ou seja, antigamente o Senhor se manifestava, o Senhor habitava, lógico, é igual eu falei, ele habita em todos os lugares, porque ele é onipresente, mas as pessoas tinham que ir até o templo. Agora na nova aliança, Deus ele deixou de estar nesses templos presos e ele habita dentro de nós, em nome do Senhor Jesus. E aí, para confirmar isso que eu estou falando e para mostrar que isso tem base bíblica, vamos lá em 2 Coríntios 6,16. 2 Coríntios 6,16. E olha o que a palavra vai me dizer. 2 Coríntios 6,16. 2 Coríntios 6,16. Olha o que a palavra vai me dizer. Você pode ler, Diácono Lucas? Dá para você ler aí? 2 Coríntios 6,16. 2 Coríntios 6. Não, peraí. É 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 3,16, desculpa. 3,16? Isso, 1 Coríntios 3,16. Tá, 1 Coríntios 3,16. Ele vai dizer assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Pode repetir, por favor? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha o que a palavra está me dizendo. Não sabeis vós que é o templo de Deus e que o Espírito Santo habita dentro de vocês? Me perdoe, não é corona não, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, a palavra me diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita dentro de vocês? Olha o que diz em 2 Coríntios 6,16 agora. Olha o que diz. É que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos. Portanto, somos santuários do Deus vivo. Olha, a palavra está me dizendo que eu, você, nós todos somos santuários do Deus vivo. Habitarei neles e entre eles eu caminharei. Quem está falando isso? É o próprio Deus. Habitarei nele e entre eles eu caminharei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Olha que coisa interessante. Agora vamos lá em 1 Coríntios 6,19. Dá para você ler para mim, Diácono Lucas? Sim, 1 Coríntios 6,19. 6, no versículo 19, que diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Olha que coisa interessante, repete mais uma vez. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmo? Quando Paulo ele escreve essa carta à igreja de Coríntios, ele está lembrando aquele povo que o Espírito Santo ele não habita mais em templo, ele habita dentro deles. Paulo está fazendo uma advertência: olha, o Espírito Santo habita dentro de vocês. Vocês são templo do Espírito Santo. Sendo assim, o corpo físico pertence a quem? Pertence a Deus. O corpo físico não pertence a você, meu irmão. O corpo físico pertence a Deus. O corpo pertence a quem o criou. É por isso, eu até vi um vídeo esses dias que é o seguinte: um jovem começa a reclamar: Deus não existe, Deus é um assassino, porque morre tantas pessoas. Veja bem, Deus ele criou e ele quis que essa pessoa se recolhesse. O que criou quis que parasse por ali. Então ele não pode ser assassino. Um assassino é se eu tirar a vida de alguém, porque eu não criei a vida, mas ele é o criador da vida. Ele faz o que ele quiser. Ele faz a vida, ele tira a vida, ele faz o que ele quiser. Agora, se eu matasse alguém, eu seria um assassino, mas ele não. Ele que criou e ele quis fazer. Deu para você entender? Nós somos bem profundo agora. Então Paulo ele relembra a igreja de Coríntios, para quem foi destinada a carta, a epístola, que não somente eles são o templo do Espírito Santo, como o corpo físico não pertence a eles, pertence a Deus. Veja bem, escute o que eu estou falando. Os melhores palácios, os melhores e mais bonitos castelos, colocar aí o castelo de Chantilly, que o Ronaldo Fenômeno casou, demorou acho que 10 dias, separou. Os melhores castelos, né? As melhores obras, as melhores casas, as melhores mansões. O que acontece? Se você não for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, não adianta tudo isso, porque Deus ele não olha para isso. Deus ele não olha para os melhores templos, para os mais altos templos, para os melhores castelos, para as mais altas coisas. Ele olha para o pecador que se arrepende, para aquele que entende que Jesus Cristo é a salvação, para aquele que entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, é onde é purificado o templo no qual Deus vai habitar. Deu para você entender? Pode ter melhores castelos, melhores salões, melhores igrejas, mas Deus ele quer habitar dentro de você. Deus ele quer fazer morada dentro de você. Mas ele só vai fazer morada naquele que for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas por que, pastor Pedro, ele só vai fazer morada naquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Eu vou te explicar agora. Vou te explicar. Mas antes eu quero ler uma frase aqui, ó. Veja bem. Nós não somos donos do nosso próprio corpo, porque Deus nos criou, Jesus nos redimiu e o Espírito Santo faz habitação em nós. Por Deus ser o dono do nosso corpo, nós somos mordomos dele e precisamos prestar contas a ele. Olha, eu vou ler essa última frase. Por Deus ser o dono do nosso corpo, nós somos mordomos dele e precisamos prestar contas a ele. Em Gálatas 2:20 está escrito assim: não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Quando a palavra diz maldito o homem que confia no homem, veja bem, não é que eu não possa confiar no meu irmão. Eu tenho e devo que confiar no meu irmão, porque Deus é comunhão e eu tenho que andar em comunhão. Mas a palavra diz o quê? Maldito Pedro que confia no Pedro. Deu para você entender? Então, se eu entendo que não vivo mais eu, não é mais as minhas vontades, não é mais a minha direção e sim de Cristo, porque não vivo mais eu e sim Cristo vive em mim, então eu consigo andar com confiança, eu consigo andar com pés firmes,
porque o Pedro só vai levar o Pedro para lugar errado. Mas se Jesus habita em mim, e Jesus é vida, Jesus ele é perfeito, Jesus ele é tudo, então Jesus ele vai levar o Pedro para o caminho certo. Deu para você entender? Então, vamos lá. Antes de você conhecer a Cristo, antes de você entregar a tua vida para Cristo, você nasce com um pecado que é chamado pecado original. O que é pecado original? O pecado adâmico. A palavra lá em Hebreus diz assim: por um só homem entrou o pecado no mundo. Quando Adão ele pecou lá no jardim do Éden, então toda a sua descendência carregou esse pecado já por natureza. Então nós já carregamos. A palavra diz assim, ó, maldito eu sou, maldita... Tenta me lembrar, maldita a minha mãe que já me concebeu em pecado, né? Sim, quando Jó fala isso. Né? Sim, acho que é... Maldito o dia que eu nasci. Maldito o dia que eu nasci, que eu já nasci em pecado. Então, nós já nascemos pecadores, esse é o pecado original. E os pecados, consequentemente, são os pecados que cometemos durante a vida. Cometemos vários e vários erros. Afinal de contas, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que me agrada, mas desagrada a Deus. Pecado é quando eu erro o alvo, quando eu piso no terreno proibido, e não adianta você querer falar que você não sabe o que quer, porque você sabe o que quer, você sabe quando você está desagradando a Deus. Então pecado é tudo aquilo que eu faço, que me agrada, mas que desagrada a Deus. Por exemplo, a mentira é um pecado, o vício é um pecado, a prostituição é um pecado, bebida, beber em excesso é pecado. Então tudo aquilo que destrói também o corpo é pecado, porque se você é o templo do Espírito Santo, né, e você está destruindo o seu corpo por vícios, por bebidas, por tantas coisas, você está destruindo o seu corpo, então você está destruindo aquilo que é o templo do Espírito Santo, também é pecado. Então você está em pecado, e o Espírito Santo ele não habita em lugar sujo, ele não habita em lugar que esteja tomado pelo pecado. Imagine só, eu vou usar até uma ilustração aqui. Você já viu naqueles filmes de terror, quando você entra na casa, está tudo escuro, tudo cheio de poeira, cheio de teia de aranha, tudo abandonado, tudo jogado? Então, é desse jeito que quando o Espírito Santo ele olha para um pecador, ele vê. Mas porém tem um ponto de esperança nisso, porque quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, o sangue do Senhor Jesus, se em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a morte em relação a Deus, então tem mais carne, tem mais o meu eu do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Então quando era para a gente morrer, Cristo morreu em nosso lugar. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E quando nós nos batizamos, a submersão, quando nós fazemos a submersão do batismo, que entregamos a nossa vida para Cristo, porque a palavra diz, quem crer e for batizado será salvo, e nós levantamos, nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Então inauguramos o templo do Espírito Santo em nossa vida, com esse ato de confessar o Senhor Jesus Cristo como o nosso único, suficiente Salvador. O sangue dele nos lava. Deu para você entender? O sangue dele nos lava, porque ele morreu em favor dos nossos pecados. Os nossos pecados foram comprados pela morte na cruz do Calvário. Então, quando nós reconhecemos isto, aquilo que Cristo fez por nós, o sangue dele nos lava. E assim é inaugurado o templo do Espírito Santo em nossa vida. E Deus ele passa a habitar dentro de nós. E aí, em contrapartida, em Gálatas 5:22, diz que diz os frutos do Espírito Santo, né? Diz que existem 9 frutos do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo ele começa a gerar frutos em nossa vida. Ou seja, o nosso caráter ele é moldado conforme Deus quer. O nosso caráter deixa de ser moldado conforme as coisas do mundo e é moldado conforme Deus quer. Ou seja, casa suja não é a habitação de Deus. E a pergunta que eu faço para você hoje: como que está o templo do Espírito Santo? Como que está a casa, ou seja, você, para receber a presença do Senhor? Ela está bem limpa, está bem arrumada? O Senhor pode fazer morada? Você pode se sentir confiável? O Senhor venha fazer morada em mim, porque eu estou tentando colocar tudo em ordem, ou não?
Se o Espírito... Vamos usar uma ilustração. Se Deus for se Deus for habitar em você, o que ele vai ver? Ele vai ver droga? Ele vai ver cigarro, bebida, lata de cerveja? Ele vai ver mentira? Ele vai ver prostituição, filmes pornográficos passando? Ele vai ver tudo isso? A pergunta que eu faço, ele vai habitar em você com tudo isso? Não vai, meu irmão, não vai. Só que quando você entrega a tua vida para Cristo, todos esses pecados que você cometeu, Cristo comprou na cruz do Calvário, ele morreu em teu lugar. Porque o pecado ele gera morte, mas quando era para você morrer, Cristo morreu em teu lugar. E aí você é lavado pelo sangue do Cordeiro, e quando o Espírito Santo ele chega próximo a você e passa a fazer morada, ele vê uma casa limpa e organizada para ele poder habitar. E aí o seu caráter vai sendo moldado conforme a vontade de Cristo e não conforme os padrões do mundo. Deu para você entender? Vamos lá. O vício, mas o que eu quero retratar aqui com mais ênfase, porque é isso que o programa traz, é o vício. Veja bem, vício não é só de droga não e bebida, tá bom? Tem vício de novela, tem vício de jogatina, tem vício de pornografia. O que é vício? O vício é tudo aquilo que altera o nosso raciocínio e o nosso comportamento, tá bom? Então, se nós somos o templo do Espírito Santo, esse templo aqui, eu e você, tem que servir para adorar Ele, com palavras, com atitudes, com alma, com corpo. Esse templo não pode servir para se ficar preso a um filme pornográfico, ficar preso a um punhado de droga, ficar preso a mentira. Não, esse corpo foi feito para habitar a presença de Deus. Então o vício é tudo aquilo que altera o nosso comportamento e o nosso raciocínio. Quer ver? Vamos lá em Romanos 12:1. Romanos 12:1. A palavra do Senhor está fazendo a diferença na tua vida hoje. Se contente, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele habita em você. Romanos 12:1. Portanto, caros irmãos, rogo vós pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Vou ler outra vez. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, se apresentando, você está se apresentando, com o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Vamos lá em João 8,34 agora. João 8,34. João 8,34, olha o que a palavra diz. Jesus explicou, em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Repetindo, em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E a pergunta que eu faço para você, você quer que o pecado habite dentro do teu corpo, te levando para um caminho torto, te levando para um caminho de desgraça, para uma felicidade passageira, porque é felicidade passageira, tá? O vício, bebida, drogas, cigarro, prostituição, jogatina, é felicidade passageira. Você quer que Ele seja o Senhor da tua vida? Você quer que Ele te domine? Você quer que Ele te faça de marionete? Ou você quer que você, que é o templo do Espírito Santo, seja limpo, que a sua casa interior seja organizada para receber a presença de Deus e deixar de ser escravo para agora se tornar um servo, para agora se tornar a representação de Deus viva na terra, para agora as pessoas olhar para a tua face e falar assim, eu olho para você e consigo enxergar Deus. Porque lá em Gênesis está escrito que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sabe quando você olha para a vida de uma pessoa, você fala, eu tento e me esforço, mas eu não consigo ver Deus naquela pessoa. Eu não consigo ver a presença de Deus naquela pessoa. É uma pessoa que só faz coisas erradas, é uma pessoa que só conta mentira, é uma pessoa que vira e mexe está enchendo a cara, vira e mexe está usando drogas. Eu não consigo enxergar Deus na vida dela. Eu sei que Deus é na vida dela, mas não consigo enxergar. Agora, quando você olha para uma pessoa que você bate o olho, o olhar daquela pessoa, você já enxerga Deus. É isso que é ser imagem e semelhança de Deus, tá bom? Então, faça a sua escolha. Você quer fazer o quê? Você quer que o pecado habita dentro do templo que Deus fez, porque você é o templo, tá bom?
Agora precisa ver o Senhor que está habitando nesse templo, se é o pecado ou se é Deus. Se é a prostituição, se é o cigarro, se é a bebida, se é a cerveja. Quanto tempo está passando, meu irmão? Entra ano, sai ano e você não consegue sair dessa. Você já até jogou os panos, falou, quer saber? Eu não consigo me livrar desse vício mesmo, eu vou continuar com ele. Sabe aquele negócio não dá nada? É só uma cervejinha, é só uma mentirinha, é só uma jogadinha, não dá nada. Para com isso, para de enganar você mesmo. Ou você acha que Deus vai habitar num templo sujo, meu irmão? Não vai. Limpe essa casa, organize essa casa para receber a presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Limpe essa casa, entregue a tua vida para Cristo, para que o sangue do Cordeiro te banhe, para que o sangue do Cordeiro te lave, para que o templo do Espírito Santo seja inaugurado na tua vida, tá bom? Então é isso que eu quero dizer para você. O seu corpo não foi feito para fazer essas coisas, o seu corpo foi feito para ser o templo do Espírito Santo. Não sou eu que estou falando, é a palavra. E para terminar, vou deixar uma frase aqui. Mesmo diante do mundo repleto de oportunidades, muitos jovens estão fechando a porta do seu próprio futuro e estão se trancando no quarto da escravidão. Mesmo diante do mundo repleto de oportunidades, muitos jovens estão fechando a porta do seu próprio futuro e estão se trancando no quarto da escuridão. Dá para ir de louvor? Tem mais um louvor? Vamos de louvor. Fique com essa palavra. Já já eu vou orar pela tua vida em nome do Senhor Jesus. Baixe nosso aplicativo na Play Store, Rádio ADTG, e fique ligado. Baixe nosso aplicativo na Play Store, Rádio ADTG, e fique ligado. Aleluia, estamos de volta em nome do Senhor Jesus. O tempo voa, o tempo passa, né? O tempo não para, né? E 2 pessoas mandaram áudio, tá? Foi o que eu tinha pedido aí ao vivo. O primeiro áudio vai ser da minha irmã, da Jussara Nogueira. Escuta aí esse áudio. O meu áudio vai para as pessoas super pessimistas, confiantes, que nós vamos passar por essa fase, essa epidemia vai passar e que vai ficar tudo bem, porque a gente confia em um Deus que tudo pode e que todos os dias nós temos que acordar e agradecer por ter vida, casa, comida, por mais difícil que esteja a situação. Deus nunca deixa a gente sem amparo, tá bom? Um beijo meu e um beijo do Nini. De volta, esse primeiro áudio foi o áudio da minha irmã, da Jussara Nogueira, e agora o segundo da pastora Regina. Fique aí, já estamos encerrando em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos do programa Na Sintonia de Cristo. Aqui quem está falando é a pastora Regina. Eu quero deixar a paz do Senhor para os irmãos em nome de Jesus. E a palavra do Senhor, ela nos diz no Salmo de número 112, versículo de número 7, que não temeremos maus rumores, que devemos permanecer na nossa fé. Claro, devemos nos cuidar, devemos seguir as orientações dos profissionais de saúde, nessa situação que o nosso país, o mundo está vivendo. Mas a palavra do Senhor diz para a gente não ficar temendo os rumores que vêm, mas permanecer na nossa fé, permanecer naquilo que a palavra de Deus nos diz, orando em todo o tempo, que o Senhor ele vai nos dar vitória, vai dar vitória para o Brasil, vai dar vitória para as nações, vai cumprir o que a palavra dele